coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao nome do nosso Deus. Podeis assentar. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O diácono Josué estará ministrando a palavra. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Irmãos, hoje, com muita honra, eu tenho a graça de poder falar a palavra de Deus. E nós já oramos, o louvor aqui e me encheu bastante. E eu queria fazer mais uma oração. Os irmãos podem continuar sentados. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, primeiramente por ter me amado primeiro, com grande amor, e ter colocado a curiosidade no meu coração de te conhecer mais e mais. E o Senhor se revela a mim das formas mais simples, porém muito profundas, ó Senhor. E geralmente são as mais simples e são as profundas. E hoje, numa palavra simples e profunda, eu quero que o Teu Espírito venha ministrar aos corações aonde essa palavra alcançar, Pai. Eu pedi já na oração que o Senhor me consumisse. Eu já pedi na oração que o Senhor queimasse com o Teu fogo todo sinal de humanidade, de carnalidade e de homem que não venha de Ti. Se há alguma coisa boa que o Senhor colocou em mim, me faça lembrar. Cuida, Senhor Deus, dos corações, das mentes, que as palavras simples que serão ditas aqui, Senhor, sejam consideradas no mais profundo da alma, do espírito de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Irmãos, eu acho que terá aqui o irmão João, graças a Deus. Hoje eu vim falar o que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração falar do amor. Uma palavra aparentemente simples, né? Que todo mundo aqui pode vir aqui no meu lugar e, cheio do Espírito Santo também, falar muitas coisas, dar muito testemunho, mas graças a Deus, hoje aqui nós temos a palavra de Deus. E diz em 1 João 4, do 7 ao 8: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? A gente entende aí que Deus é amor. A gente pode ouvir muitas canções, a gente já ouviu muitas canções, a gente já ouviu muitas histórias de amor, e não tem mais o que se falar sobre isso.
Só que o amor que nós estamos falando aqui agora é o amor segundo o próprio amor. Porque tudo que se diz amor tem que vir dele. E a gente sabe que só por essa palavra, a maioria dos amores que a gente ouve falar não é amor. É uma mentira. Muitas pessoas se dão em casamento por uma mentira. Muitas pessoas entram na igreja por uma mentira. Porque amor é relacionamento. E outro dia eu pregando aqui, eu disse que o verdadeiro amor, a gente passa a vida toda tentando aprender a amar. E nada mais do que a gente pratica no dia a dia, durante a nossa vida toda, é um interesse. Tem muitas pessoas que amam a Deus, dizem que amam a Deus por muitos motivos, mas gostam de Deus, são simpatizantes de Deus. Não querendo ser repetitivo quanto a palavra do ano passado, quando eu disse essa mesma coisa, mas a verdade é que Deus colocou essa mensagem no coração, e aquele que não ama não conhece a Deus. Então, conhecer a Deus é pela eternidade. Se a gente entende que amar a Deus quem não ama não conhece a Deus, quem não conhece a Deus não ama. Como eu disse, é uma palavra muito simples. E às vezes até chocante você falar, eu não amo a Deus. Precisa chegar um momento que a gente possa beirar um entendimento de que realmente nós amamos a Deus. Hoje, numa meditação, a gente imaginou assim, o que é um verdadeiro amor a Deus? O que é um comportamento de um homem, de uma mulher que verdadeiramente ama a Deus? Será que Abraão, naquele momento que Deus falou para ele, eu quero ser o único filho, um filho tão desejado, tão esperado, tanto sofrimento até chegar aquele filho, e na meditação eu pensava assim, afiando um cutelo e olhando uma criança brincar. Afiando bem afiadinho, para que aquela ferramenta fizesse um serviço muito bem feito. E você ali, amor a Deus, amor ao Filho, e ao mesmo tempo você tem que decidir afiar um cutelo e olhar para uma criança brincando. E na meditação, essa criança caiu, se machucou, ele largou a afiação, foi até lá naquela criança, soprou o machucado, beijou a criança, enxugou as lágrimas e voltou a afiar o seu cutelo. Que coisa complicada você falar de amor a Deus, amor ao próximo, e esse próximo ser o seu filho. Tem horas que é muito pesado a gente pensar essas coisas, mas a Bíblia coloca, e a gente muitas vezes tem essa questão da nossa vida, e não é só você olhar para um filho, olhar para um cônjuge, uma esposa, olhar para a mãe, olhar para um irmão. E muitas vezes você tem que fazer escolhas, e você realmente colocar sobre tudo, sobre todas as coisas, amar a Deus, sobre todas as coisas. Mas o mais difícil que eu vejo hoje, não é bem isso que Abraão passou. É o amor próprio, o amor a si mesmo.
sabe? O amor a si mesmo, eu acho que é o maior problema de hoje em dia. A pessoa olhar, avaliar e, sem problema algum, se colocar na frente do filho. Amar mais a si mesmo do que o filho. Amar mais a si mesmo, como o marido ama mais que a si mesmo do que uma esposa. Imagina Deus. Ele coloca Ele mesmo à frente de tudo. E eu falo isso Ele mesmo, considerando homem e mulher, porque a palavra já diz: quem não amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive de a si mesmo, não é digno. Não é digno de entrar no reino do céu, não é digno de olhar para Deus e dizer que ama a Deus. Esse é o amor como um dom de Deus. Amar a Deus é um dom. A pessoa tem que buscar esse dom, cultivar o Espírito Santo na sua vida, tirar os embaraços, como diz Hebreus, porque muitas coisas têm nos embaraçado de buscar o Espírito Santo. Muitas coisas, muitas distrações, e eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim mesmo. E muitas coisas concorrem. Às vezes você tem as suas obrigações, tem o seu trabalho, tem as pessoas que dependem de você, e muitas vezes você não tem aquele lugar secreto onde as pessoas te deixam, onde o celular não toca, onde as pessoas não te buscam. Então são difíceis você cultivar um momento particular, um lugar secreto, mas isso daí é uma busca. Como diz meu amigo, marcar um encontro com Deus. Hoje em dia a nossa agenda hoje está muito cheia para Deus. Não temos hora para Deus. Aliás, como qualquer médico cheio de clientela, talvez uns 15 minutos por dia, ou aquele médico mais rápido, no máximo 10 minutos, ou aquele momentinho só da mensagem de 2, 3 minutos do pastor de manhã. Não temos agenda para Deus. Infelizmente, é uma luta que a gente tem que ter. E um bom conselho que Paulo nos deu: orai sem cessar. Se não tem tempo, faça o tempo todo. Buscar a Deus em tudo que você fizer. Já foi dito aqui que você pode trabalhar para honrar o nome do Senhor. Você pode, sendo uma esposa que dá conta da casa, do filho, do marido, honrando a Deus. E Deus muitas vezes assim, a gente muitas vezes pega esse viés aí de buscar a Deus. Sim, um momento a sós é uma delícia para mim e para Deus. Mas nós podemos sim, na correria do dia a dia, estar sempre querendo fazer o melhor para honrar a Deus, em qualquer coisa. Porque nós temos esse sacerdócio. Seja homem, seja mulher, nós somos sacerdotes em todos os lugares que a gente for. E o serviço de um sacerdote, de aconselhar, de abençoar, de instruir, e se possível cuidar de um machucado, nós devemos sempre estar prontos em alimentar, não só com o pão do céu, mas no que depender de nós, com o pão físico também. Muitas vezes a gente não tem condição, mas tudo, como diz no mandamento que Jesus passou, se você quer
fazer alguma coisa para alguém. Você fala, eu não tenho condição, mas a palavra diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, e amar a Deus com toda a sua capacidade. Eu não posso fazer tudo, mas o que eu puder eu vou fazer. Muitas vezes não somos suficientes para a demanda, mas se a gente se coloca com todo o coração e com toda a nossa capacidade, eu creio que Deus recebe a nossa vida como louvor. Agora eu quero pedir para o João abrir Mateus 22, a partir do 36. Mateus 22, a partir do 36 diz: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento, amar a Deus, como eu disse, amar a Deus de todo o teu entendimento, e que esse entendimento cada vez mais se amplie, como na campanha que a gente participou aqui no começo do ano. Amar a Deus de todo o entendimento. Aí você pode ter aí um pouco de entendimento, mas é todo. Só que amar a Deus, se é pelo entendimento, se é conhecendo a Deus que você vai amá-lo melhor, então dá para buscar um pouco mais, né? Dá para a gente buscar um pouco mais. Buscar não só na palavra, buscar na revelação de alguns irmãos também, que possa ter escrito alguma revelação de Deus, alguma palavra de Deus. Às vezes a gente não pode estar em todos os cultos, mas a mensagem está sendo gravada. E às vezes a gente não entende toda a mensagem, mas você pode repeti-la. E você, além de repeti-la, para tê-la um pouco mais no teu ouvido, você pode orar e pedir a Deus. E orar e pedir a Deus a revelação, para você poder amar mais, vamos dizer assim, de uma forma mais correta, no entendimento. Isso daí, pela revelação do Espírito Santo, você pode pedir, com a Bíblia aberta, você pode perder e ganhar tempo. Eu ia falar perder, mas não é perder, é ganhar. Eu queria também que o João abrisse a Bíblia em João 13, 34. Em João 13, 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Irmãos, nesse entendimento aí, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Como que Jesus nos amou? Qual foi a maior prova? Além dele descer da sua glória, se apartar do Pai, entregar sua vida na cruz. A gente vê que toda a vida de Jesus, antes do seu nascimento, foi sacrifício. Não foi o sacrifício só na cruz. O primeiro sacrifício é você ser separado da glória que ele tinha, se dispor a descer aqui. E Pedro, no último momento, Pedro queria livrar ele da cruz.
Pedro queria livrar Jesus da cruz. Um grande amigo, né? Muitas vezes a gente tem esse amigo também que não precisa você se esforçar tanto. Não precisa você ser tão assim, radical. A gente muitas vezes, até por pessoas próximas, a gente ouve isso, que não precisa você se sacrificar. Mas Jesus se sacrificou por nós até a última gota, não de sangue, de água. E ele diz assim que a gente só vai fazer parte da natureza dele com o Pai se a gente amar da mesma forma. E aí eu pulo para o próximo versículo, Marcos 8:34. Marcos 8:34 diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um versículo. Amar o amor, o verdadeiro amor é uma cruz. Não existe verdadeiro amor sem sacrifício. Hoje em dia, alguns não querem se casar, alguns não querem nem morar junto, alguns não querem filhos, preferem cachorro, gato, porque dá trabalho. Dá trabalho morar junto, dá trabalho filho, dá trabalho. Então, quanto menos, melhor. Se não tiver, também está ótimo. Só que, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: um para o outro e multiplicai. Trabalho, sim. Sacrifício, sim. E muitas vezes esse é o problema. Amar, e principalmente a Deus, requer muito sacrifício. Estar aqui numa quarta-feira, depois de um dia todo de trabalho, uma sexta para orar. Às vezes fazer uma visita. Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque tem muita coisa que requer sacrifício, que às vezes a gente fala, negar a Cristo. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Será que a gente não negaria 60 vezes? 30 vezes? Porque é isso que a gente faz. Toda vez que o Espírito toca no nosso coração, vai lá e você acha todas as desculpas do mundo para não fazer o que o Espírito falou. Você simplesmente está negando. Você está fugindo da cruz, porque isso dá trabalho. Isso é sacrifício. E aí a gente tem todas as justificativas, e são todas certas. Só que são as justificativas certas que cooperam para a gente amar verdadeiramente. Porque se elas fossem falsas, não causaria o verdadeiro amor. Quando você diz: eu não posso te ajudar, mas na verdade pode sim, é uma alternativa falsa. Aí você acaba ajudando. Aquele amor tem menos valor do que se você dissesse: realmente eu não posso ajudar, mas você faz o possível, e você, de acordo com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, você se sacrifica, como diz a palavra. Você tem uma camisa aí para me emprestar? Eu só tenho essa, mas vem cá. Você tem aí, vamos falar uma coisa mais comum, você tem aí 50? Não tenho. Aí você, de alguma forma, você olha lá e você tem um saldo negativo já, mas ainda tem, mesmo negativo, você ainda tem 50 lá para emprestar. E isso daí, como a
gente ainda não conhece a Deus de todo entendimento que a gente poderia conhecer. Mas quanto mais verdadeira é sua justificativa e você se sobrepõe a esses problemas, estou cansado sim, estou com dor sim, todas justificativas. E quanto mais plausíveis, quanto mais corretas, quanto mais justas, maior é o valor quando você consegue suportar essa cruz, que para Deus chega como sacrifício, cheiro suave. Isso daí é o amor feito na cruz, que não precisa ser uma cruz romana de madeira, mas sim as ocasiões cotidianas do nosso dia a dia, que pode ser todas as coisas, desde aquilo que eu falei, até um ato de silêncio, até um ato de perdão, até coisas assim, sabe, que sem o Espírito de Deus é impossível. Primeiro passo para perdoar, como foi a campanha do ano passado, é você se aprofundar. Nós já conversamos isso, eu e minha esposa, e a gente falava assim, a campanha do ano passado deveria ser agora, e é desse ano, o ano passado, porque o aprofundamento em Deus é que vai trazer o Espírito Santo cada vez mais constante, cada vez mais profundo na nossa vida. E essa presença do Espírito Santo é que vai nos ensinar a amar, nos ensina a conhecer a Deus, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar e nos leva a Deus. Finalizando, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pronto? Se é difícil visitar alguém doente, será que é melhor receber uma visita estando doente? Será que melhor do que perdoar é você necessitar de um perdão que às vezes não vem? Então a palavra diz aqui: muitas vezes coisas difíceis que Deus pede para a gente deveria inverter. Mais bem-aventurado, é muito mais agradável, é uma felicidade você poder dar do que receber. Porque quem recebe é porque está precisando. Quem não tem uma palavra, quem não tem um perdão, e às vezes a gente sai da igreja aqui cheio da palavra, e aí a gente é cortado por uma moto acelerando, uma coisa muito desagradável, e a gente sai daqui da igreja assim, e eu olho para dentro de mim, e você olha para aquela pessoa, seja quem quer que seja, né? Eu dei um exemplo aqui de alguém que possa tirar você do sério, ser desagradável com você. Eu dei um exemplo saindo aqui da igreja, mas não, pode ser amanhã às 9 horas da manhã mesmo. Eu dei um exemplo assim de alguém que você não conhece, mas pode ser sim seu cônjuge, seu filho, pode ser o seu vizinho, e você pegar essa palavra aqui e dizer assim: eu amo a Deus. Porque as palavras que são pregadas aqui são para ser guardadas e relembradas. E como o salmista, mais de uma vez nos Salmos, ele busca a memória de coisas assim, sabe,
que te leva mais perto de Deus, que te traz esperança. Então a gente tem que buscar a memória, a gente tem que revisitar as boas palavras que a gente tem ouvido, a gente tem que buscar na palavra de Deus, a gente tem que procurar cada vez mais conhecer a Deus, nos encher do Espírito, aprender mais de Deus e procurar desenvolver um pouco mais desse dom que vem de Deus, que é amar. E quando aquela pessoa, amanhã, 9 horas da manhã, tirar você do sério e te apertar para experimentar o que é o que Deus está te pedindo ali, você abençoar, você orar por essa pessoa e fazer uma intenção assim verdadeira no teu coração, com todo o entendimento, porque o amor, assim como a fé, passa pelo entendimento. Vamos procurar entender isso cada vez melhor, tá bem, irmãos? A palavra, vocês me perdoem, eu sempre falo muito devagar, isso daí causa um sono. Eu falo com a minha mãe, eu prego lá para minha mãe dorme. Então, é o meu jeito de falar, mas eu quero que a igreja se levante na presença de Deus, agradecendo a Deus, porque nós temos acesso a um grande tesouro. Nós temos acesso à palavra de Deus aqui nessa igreja, toda quarta, todo domingo. A gente pode ir na igreja da criança, tem a igreja da Boa Vista, tem a igreja só nossa, irmãos, o BPC, na Chácara, na Estância Unitra, em Schmidt, mas também temos de todas as formas, todas as palavras. Deus, a gente fala de internet, a gente fala, tem muita coisa que nos distrai ali, mas toda ferramenta Deus disponibilizou para nós, assim como a imprensa um dia foi inventada e nós temos, graças a Deus, traduzida a Bíblia para o português. A gente tem ferramentas que, bem orientadas, pode nos aproximar do entendimento de quem é Deus, e aprendendo quem é Deus, a sua vontade, a gente amar melhor, nos encher do Espírito Santo na busca. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecer essa palavra, Senhor, a revisitar a Sua palavra viva e eficaz, Senhor, que fala do Seu amor, e lembrar, Senhor, que nós somos muito dependentes, Senhor, porque o nosso amor, Senhor, precisa de muito aperfeiçoamento, ó Pai. Nós precisamos muito Te conhecer mais e mais, ó Pai. Precisamos passar mais tempo contigo, ó Pai. Ter mais intimidade contigo, para Te conhecer melhor, para poder em tudo ser melhor, ó Pai. Por isso, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, eu pessoalmente Te agradeço, ó Pai, pela honra, pela gratidão que eu tenho de estar aqui, Senhor, falando do Teu amor, falando, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que todas as pessoas que ouviram essa palavra coloquem ela em prática, Senhor. Mas não só o que ouviram, mas aquilo que receberão de Ti, aquilo que Deus falará em cada coração e em todo o seu espírito, ó Pai, possa multiplicar essa palavra nos corações, em um nome santo de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a glória, toda a honra, louvado seja o nome do Senhor. Não se esquecendo que nosso próximo culto é domingo às 18 horas, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.